Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a tener la segunda actividad preparatoria para nuestro Congreso de Psicoanálisis e Inteligencia Artificial. El día de hoy está con nosotros Eduardo Sande y Ricardo Goldenberg, que son dos psicoanalistas que van a apoyarnos a impartir la actividad del día de hoy. También con nosotros está Montserrat Pirrey Maya, que es parte de nuestro equipo de Yoica y que hoy nos estará acompañando en los aspectos técnicos de este evento, de esta presentación. Y bueno, quisiera presentarles a el ponente del día de hoy, que va a presentar la intervención titulada en su traducción al español, La IA generativa, el inconsciente y el gran otro, donde la falta hace falta, con Eduardo Sande. Eduardo es investigador en inteligencia artificial, psicoanalista y profesor universitario. Ha creado lo que parece ser la primera red neuronal artificial adaptativa operativa del mundo. Ha participado en Salvador, Bahía, en las siguientes instituciones: Espacio Moebius, Colegio de Psicoanálisis de Bahía y Cofradía de los Saberes. También participa en Sao Paulo en la Contrabanda, un espacio creado por el psicoanalista Ricardo Goldenberg, que hoy nos acompaña también por acá. Y bueno, a las personas que nos están acompañando el día de hoy, por estar en esta ocasión con nosotros, pueden obtener un beneficio en la inscripción a nuestro próximo congreso por medio de un cupón que les estaremos compartiendo en el chat, con el cual podrán adquirir el acceso con un 50% de descuento. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera ceder la palabra a Eduardo, a nuestro ponente del día de hoy, además de darle la bienvenida y bueno, estamos muy contentos de recibirle. Eduardo, buenas tardes, bienvenido. E graças. Quero primeiro agradecer o convite e o tema que me é muito caro, tá? E aí começo a apresentação, tá? Primeiro quero falar de minha posição aqui. Falo para pares, colegas psicanalistas, mas também como pesquisador da área de inteligência artificial, uma vez que tenho uma startup de IA, mas com a startup de IA, um novo aporte a esse campo. Essa dupla condição evoca uma certa sensação de estranheza e dupla identificação, como se fosse possível estar dos dois lados da mesa. Quero aludir também ao motivo que criou a oportunidade dessa fala para vocês. Isso se deve a um certo frisson causado pelo chat GPT. Quem já teve a oportunidade de usar esse programa, tenho quase certeza, ficou surpreendido por uma certa alteridade que ele é capaz de gerar com relação ao que passamos para ele. Adianto que falar dessa alteridade está longe de ver aí um pequeno outro, mas um simulacro de grande outro. O chat GPT causou toda uma repercussão e colocou na ordem do dia um certo perigo que tecnologias como essas possam representar. Emanuel. Ok. Intervengo para hacer la traducción de los primeros párrafos que ha leído Eduardo. En primer lugar, quiero hablar de mi posición aquí. Hablo para colegas psicoanalistas, mas también como investigador del campo de la inteligencia artificial, ya que tengo una startup de IA, más que un simple startup de IA, una contribución a este campo. Esta doble condición evoca una sensación de extrañeza y doble identificación, como si fuera posible estar en ambos lados de la mesa al mismo tiempo. También quiero hacer referencia al motivo que creó la oportunidad de esta charla para ustedes. Esto se debe a una cierta emoción causada por ChatGPT. Quienes han tenido la oportunidad de usar este programa, casi estoy seguro, se sorprendieron por la alteridad que es capaz de generar en relación a lo que transmitimos. Adelanto que hablar de esta alteridad está lejos de ser acá un pequeño otro, sino más bien un simulacro del gran otro. Esto causó un gran revuelo y puso en la agenda un cierto peligro
que las tecnologías como esta pueden representar. De hecho, aquí en Sao Paulo, un grupo de psicoanalistas entre los que me encontraba discutía este tema, nos entusiasmábamos y nos divertíamos mucho con esta discusión, lo que llevó a la creación de un grupo de WhatsApp al que denominamos, en referencia a nuestras bromas, el fin del mundo. Para que, entretanto, o ChatGPT representa uma ameaça. Em princípio, para os humanos, se acreditam em filmes de ficção científica e algumas reportagens sensacionalistas. Mas também para nós psicanalistas, visto que se uma IA autônoma for possível, uma apreensão artificial de mundo for factível, não só Kant, Wittgenstein, Saussure e diversos pensadores estarão sob escrutínio, mas a própria psicanálise. Lembremos a fala de Lacan no seminário 17. A primeira de nossas regras é não fazer interrogações sobre a origem da linguagem, nem que seja porque ela se demonstra suficientemente em seus efeitos. Como lidar, então, com um campo que coloca na ordem do dia, desde seu nascimento há quase 80 anos, exatamente a emergência de uma linguagem artificial, ou, na melhor das hipóteses, a emulação da linguagem humana? E fique claro que o ChatGPT nada tem a ver com essa linha de pesquisa. Pelo contrário, é fruto do abandono dela. As diversas tentativas de programas autônomos para emular a linguagem humana ou fazer emergir uma linguagem nas máquinas falharam. E mesmo os programas baseados em supostas regras de linguagem para a tradução de idiomas e transcrições de fala, inspirados em modelos, falharam por décadas em dar conta do que se propunham. Sem falar das tentativas diversas de fazer máquinas autônomas se moverem no mundo. O mundo é cheio de surpresa e os modelos de representá-los falham. Traduzco lo último dicho por Eduardo, para quien, sin embargo, representa una amenaza el ChatGPT, en principio para los seres humanos, si creen en películas de ciencia ficción y algunas noticias sensacionalistas, pero también para nosotros, los psicoanalistas, ya que sin una IA autónoma es posible, una aprehensión artificial del mundo es factible. No solo Kant, Wittgenstein, Saussure y varios pensadores estarán bajo escrutinio, sino también el propio psicoanálisis. Recordemos las palabras de Lacan en el seminario 17. Nuestra primera regla es no hacer preguntas sobre el origen del lenguaje, aunque solo fuera por ella se demuestra suficiente en sus efectos. ¿Cómo lidiar entonces con un campo que ha estado en la agenda desde su nacimiento hace casi 80 años precisamente, la emergencia de un lenguaje artificial o, en el mejor de los casos, la emulación del lenguaje humano? Que quede claro que ChatGPT no tiene nada que ver con esta línea de investigación. Por el contrario, es el resultado de su abandono. Las diversas tentativas de programas autónomos para emular el lenguaje humano o hacer que surja un lenguaje en las máquinas han fallado. Incluso sus programas basados en supuestas reglas de lenguaje para la traducción de idiomas y transcripciones de discursos inspirados en modelos han fallado durante décadas en cumplir con sus objetivos. Sin mencionar las diversas tentativas de hacer que las máquinas sean autónomas en su interacción con el mundo. El mundo está lleno de sorpresas y los modelos para representarlo fallan. A questão dos modelos para IA é crucial. Por isso, os sistemas falham. Plataformas de petróleo explodem e naves espaciais se espatifam na Lua. O modelo não é aquilo que ele quer representar. E o que lhe escapa é o que, em geral, provoca essas confusões. Como chamaríamos isso em psicanálise? Irrupção do real? É claro, é uma brincadeira provocativa, mas não por completo, não sem sentido.
se levamos em consideração a afirmação de Lacan de que o real é tudo aquilo que escapa ao imaginário e ao simbólico. Quero introduzir para vocês uma questão. Por que a psicanálise não é chamada ao debate das ciências da cognição? Vou usar para dar suporte a ela esse esquema que tiro de um livro de Gardner, A Nova Ciência da Mente, que é esse hexágono aí. Talvez a gente possa exibi-lo. Tá? Como vocês podem ver, Gardner reúne ao redor de um hexágono os campos que contribuem com o que ele chama ciência da cognição. Chama a atenção para o plural dessa denominação. A psicanálise não aparece entre elas, mesmo porque não poderia aparecer, uma vez que a cognição não é nosso objeto. Nem sequer fomos convidados para esse banquete. Seguro, porém, que nossa falta faz falta. Teríamos, sem dúvida, uma importante contribuição a dar. Talvez. Manuel, habría que poner el esquema, el que vimos antes, el hexágono. Claro. Eso. Bien. La cuestión de los modelos en la IA es fundamental. Es por eso que los sistemas fallan, las plataformas de petróleo explotan y las naves espaciales se estrellan en la Luna. El modelo no es lo que pretende representar, y lo que escapa a menudo provoca estas confusiones. ¿Cómo lo llamaríamos en psicoanálisis? ¿Irrupción de lo real? Claro, es un chiste provocativo, pero no completamente sin sentido si consideramos la afirmación de Lacan de que lo real es todo lo que escapa a lo imaginario y lo simbólico. Quiero plantearles una pregunta. ¿Por qué los psicoanalistas por qué la psicoanálisis no se incluye en el debate de las ciencias cognitivas? Usaré este esquema que retiro de un libro de Gardner, La nueva ciencia de la mente, para respaldarla. Como pueden ver, Gardner reúne alrededor de un hexágono los campos que contribuyen a lo que él llama ciencias de la cognición. Hago hincapié en el uso del plural en esa denominación. El psicoanálisis no figura entre ellas. De hecho, no podría figurar, ya que la cognición no es nuestro objeto. Ni siquiera fuimos invitados a ese banquete. Sin embargo, estoy seguro de que nuestra falta hace falta. Sin duda, tendríamos una contribución importante que ofrecer. Quizás, después de todo, desde Freud, a finales del siglo XIX hasta hoy, no hemos hecho más que enfrentarnos en nuestros consultorios con los efectos que el lenguaje provoca. Aquí, no importa el que hayamos sido creados por él, sino que sufrimos y pagamos el precio con nuestras libras de carne y gotas de sangre al habernos inscrito en el gran otro. Costumo brincar que quando se trata da inteligência artificial, seria melhor chamar de burrice artificial. Falta-lhe algo para que pudéssemos emular a instância de qualquer um de nós. Falta-lhe arte, o improviso, a criatividade, o sofrimento, o gozo. Falta-lhe a falta. Ainda que de alguma maneira e de forma acidental, aqui e ali, encontremos na IA algumas pesquisas inspiradoras no que se refere a isso. Foi do fracasso, do desvio na busca da construção da emulação do humano que nasceu a linha de pesquisa que veio dar no chat GPT. Depois de gastarem rios de dinheiro na tentativa dessa emulação, alguém teve a brilhante ideia. Que tal, no lugar de entender como o humano funciona, como suas representações de linguagem funcionam, usarmos seus efeitos? Não, eles não leram o seminário 17 de Lacan. Nem precisavam. Campos operacionais se constituem a partir de paradigmas e, ao redor deles, criam suas hermenêuticas. Suelo bromear diciendo que cuando se trata de inteligencia artificial, sería mejor llamarla estupidez artificial. Le falta algo para que podamos emular la complejidad de cualquiera de nosotros. Le falta arte, la improvisación, la creatividad.
el sufrimiento, el gozo. Le falta la falta. Aunque de alguna manera y de forma accidental, aquí y allá encontramos en la IA algunas investigaciones inspiradoras en lo que respecta a eso. El fracaso y el desvío en la búsqueda de la emulación de lo humano fueron el punto de partida de la línea de investigación que culminó en el ChatGPT. Después de gastar sumas enormes en intentos de emular lo humano, alguien tuvo la brillante idea. En lugar de entender cómo funcionan los humanos, cómo funcionan sus representaciones y su lenguaje, ¿por qué no usar sus efectos? No, no leyeron el seminario 17 de Lacan. Ni siquiera necesitaban hacerlo. Los campos operativos se constituyen a partir de paradigmas y a su alrededor se crean hermenéuticas. Mas voltemos ao fracasso da primeira IA. O poder computacional tinha avançado muito. Podíamos já processar picabytes de dados. Qual o melhor caminho para traduzir um texto? Eureka! Procurar nas traduções existentes aquelas que mais se aproximavam do contexto. Verificar como a palavra foi traduzida nessas traduções. Usar algum método estatístico para escolher a melhor tradução. Bingo! Aí avançaram. A esse método se chamou Big Data. Em outras palavras, o uso da força bruta. Ponha infinitos macacos em uma sala, cada um com a máquina de escrever, a teclar por um tempo infinito, e o que vocês esperam? Um Hamlet? Disso entendemos bem, nós psicanalistas. 1000 analistas em uma instituição não geram necessariamente coisa boa. A história dos macacos e máquinas de escrever é derivada de forma direta do teorema do macaco infinito, proposto em 1913 por Émile Borel. Pois bem, sim. Em termos teóricos, o macaco infinito teclando aleatoriamente uma máquina de escrever vai produzir um Hamlet. O tempo necessário para isso? Muito tempo. Basta dizer que a idade do universo é fichinha frente ao tempo necessário. Pero volvamos al fracaso de la primera IA. El poder computacional había avanzado mucho. Ya podíamos procesar picabytes de datos. ¿Cuál era el mejor camino para traducir un texto? Eureka, buscar entre las traducciones existentes aquellas que se acercaban más al contexto. Verificar cómo se tradujo la palabra en esas traducciones y utilizar algún método estadístico para elegir la traducción. Bingo, por ahí avanzaron. A este método se le llamó Big Data. En otras palabras, el uso de la fuerza bruta. Pongan infinitos monos en una habitación, cada uno con una máquina de escribir, escribiendo infinitamente. ¿Qué esperan? ¿Un Hamlet? De eso entendemos bien nosotros, los psicoanalistas. 1000 analistas en una institución no necesariamente generan algo bueno. La historia de los monos y las máquinas de escribir se deriva directamente del teorema del mono infinito, propuesto en 1913 por Émile Borel. Bueno, sí, en términos teóricos, un mono infinito escribiendo al azar en una máquina de escribir eventualmente producirá un Hamlet. ¿El tiempo necesario para eso? Mucho tiempo. Basta decir que la edad del universo es insignificante en comparación con el tiempo necesario. O que interessa aqui é que a generativa, base do ChatGPT, se baseia em uma corruptela do teorema do macaco infinito. Ou seja, é força bruta com uso massivo de inspiração nas produções humanas. Nossas perguntas e nossos textos fornecem as diretivas para produções do ChatGPT. Essas produções carregam tanto a pulsão de vida como a de morte. Uma promessa e um perigo. Nós lhe fornecemos a direção e aí reside o perigo. Bom, depende em que conta se tem o gênero humano. Lembro que em sua primeira versão, o ChatGPT tinha como base de conhecimento os textos digitais produzidos até 2019, o que não é pouca coisa. É claro que novas versões vão incorporando novas publicações.
Dentro da perspectiva lacaniana, estamos diante de uma versão da enciclopédia das enciclopédias, porque ao incorporar a cada momento todas as produções, ele estará numa posição de completude. Lo que importa aquí es que la IA generativa, la base de ChatGPT, se basa en una versión modificada del teorema del mono infinito. En otras palabras, es la fuerza bruta con el uso masivo de inspiración en las producciones humanas. Nuestras preguntas y nuestros textos proporcionan las directrices para las producciones de ChatGPT. Estas producciones portan tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, una promesa y un peligro. Nosotros proporcionamos la dirección y ahí reside el peligro. Bueno, depende de cómo se mire la humanidad. Recuerdo que en su primera versión, ChatGPT tenía como base de conocimiento los textos digitales producidos hasta 2019, lo que no es poca cosa. Claro, las nuevas versiones incorporan nuevas publicaciones. Desde una perspectiva lacaniana, borgiana, la Biblioteca de Babel, estamos ante una especie de enciclopedia de enciclopedias. Al incorporar a cada instante todas las producciones, estaría en una posición de completud. Se não cria algo novo, me ocorre perguntar, ele não cria? Quando apresenta suas respostas, ele rearranja os conhecimentos existentes em sua base de conhecimento. E, eventualmente, podem apresentar aí um mosaico diferente do que antes foi produzido. Isso pode ser considerado uma nova produção? Não sei se vocês conhecem a tese defendida por alguns teóricos de que escrever um romance para os autores é apenas rearranjar os velhos dramas conhecidos. Pelo menos nessa perspectiva, o ChatGPT seria um autor? Isso vai me permitir introduzir a questão da autoria envolvida. Tem várias dimensões. Uma delas nos leva à velha questão do plágio. A partir de que ponto os rearranjos deixam de ser plágio e passam a ser autorias? De acordo com a resposta que se dê a essa pergunta, a disputa com o ChatGPT vai implicar demandas dos autores utilizados como matéria-prima pelo ChatGPT. E não tenham dúvida, os tribunais vão ficar cheios delas. Do ChatGPT sobre suas produções. Essas virão mais para o futuro e qualquer ganho não será do ChatGPT, e sim dos donos da voz. Si bien no crea algo completamente nuevo, me pregunto, ¿no crea? Cuando presenta sus respuestas, reorganiza el conocimiento existente en su base y ocasionalmente lo presenta en un mosaico diferente al producido previamente. ¿Podría considerarse esto como una nueva producción? No sé si conocen la tesis defendida por algunos teóricos que al escribir una novela, los autores solo reorganizan los viejos dramas conocidos. Desde esta perspectiva, al menos ChatGPT podría considerarse autor. Esto me permite introducir la cuestión de la autoría involucrada. Tiene varias dimensiones. Una de ellas nos lleva a la antigua pregunta por el plagio. ¿Desde qué punto los reordenamientos dejan de ser plagio y se vuelven autorales? Según la respuesta a esta pregunta, la disputa con ChatGPT causará litigios. Por parte de los autores utilizados como materia prima por el ChatGPT, y no tengo dudas de que los tribunales estarán llenos de estas disputas, de ChatGPT sobre sus propias producciones que vendrán en el futuro, y cualquier ganancia no será de ChatGPT, sino de los propietarios de las voces, una fantasía divertida. Algún día, al incorporar discursos identitarios sobre lugares de habla, ChatGPT reivindicará el suyo. Tipo, soy diferente de ti porque no tengo inconsciente. ¿Reclamará derechos de autor a los dueños de las voces?
A outra vertente que gostaria de trazer é pensar que na origem dessas, entre aspas, novas produções do ChatGPT, existe um sujeito que perguntou alguma coisa a ele. Então, foi essa interrogação original que deu motivo a esse novo arranjo inédito do conhecimento? Será que podemos pensar de um deslocamento de autoria para aquele que formulou a pergunta? Será que o G do ChatGPT, seu sujeito da enunciação, é cada um quando lhe faz a pergunta? Desculpe a forçação de barra aí no uso do sujeito da enunciação. Outra linha que me parece bastante provocativa é pensar se o ChatGPT incorpora a sua própria base de conhecimento, suas produções, seus rearranjos. Porque, nesse caso, estaríamos diante de um fato novo, a criação artificial de conhecimento, agora acontecendo na velocidade das máquinas, dos gigahertz. O simulacro do grande outro, que o ChatGPT apresenta, talvez encontre como melhor analogia um dicionário ou uma enciclopédia. Lembrando que o dicionário é algo engessado, incapaz de dar conta sequer da dinâmica da própria linguagem. Os seus autores precisam sempre ficar atualizando-os. Das enciclopédias nem preciso falar. Ficaram anacrônica frente ao turbilhão de produções, não de conhecimento, mas de discursos sobre o conhecimento. Bem, discursos são nossa praia. Esqueçamos por um momento a primeira regra de Lacan de não nos perguntarmos sobre a origem da linguagem. Será que o método do ChatGPT guarda alguma similaridade com a aquisição da linguagem humana? Afinal, aprendemos com os outros, à nossa volta, não só as palavras, mas todos os seus entornos simbólicos. As teorias linguísticas das crianças parecem contradizer essa hipótese. Estou aqui me referindo a algo do tipo do já famoso eu vou ir. O ChatGPT, pelo seu método, seria incapaz de feito fabuloso como esse. La otra vertiente que me gustaría plantear es pensar que en el origen de estas, entre comillas, nuevas producciones de ChatGPT, hay un sujeto que le hizo una pregunta. Entonces, ¿fue esa pregunta original la que dio lugar a esta nueva disposición inédita del conocimiento? ¿Podríamos considerar un desplazamiento de la autoría hacia aquel que formuló la pregunta? El Y de ChatGPT, su sujeto de enunciación, ¿será cada uno cuando le hace la pregunta? Disculpen la exageración en el uso del sujeto de la enunciación. Otra línea que me parece bastante estimulante es pensar si ChatGPT incorpora su propia base de conocimiento junto con sus producciones, sus reorganizaciones, porque en ese caso estaríamos ante un hecho nuevo, la creación artificial de conocimiento, ahora ocurriendo a la velocidad de las máquinas en gigahercios. El simulacro del gran otro que representa ChatGPT tal vez se encuentre en su mejor analogía en un diccionario o en una enciclopedia, recordando que un diccionario es algo rígido, incapaz de lidiar con la dinámica del propio lenguaje. Sus autores siempre necesitan actualizarlo. De las enciclopedias ni hace falta hablar. Se han vuelto anacrónicas frente al torbellino de producciones, no de conocimiento, sino de discursos sobre el conocimiento. Bueno, los discursos son nuestro terreno. Dejemos de lado por un momento la primera regla de Lacan de no preguntarse sobre el origen del lenguaje. ¿Será que el método de ChatGPT guarda alguna similitud con la adquisición del lenguaje humano? Después de todo, aprendemos que los que están a nuestro alrededor no solo palabras, sino todo su entorno simbólico. Las teorías lingüísticas de los niños parecen contradecir esta hipótesis. Me refiero aquí a algo como el famoso yo no sabo. Por su método, ChatGPT sería incapaz de lograr algo tan fabuloso como eso. Avancemos um pouco sobre o campo da inteligência artificial para entendermos seus alcances e suas limitações. Esse campo nasce disciplinar, vou citar Gardner,
Em setembro de 1948, no campus do California Institute of Technology, um grupo de eminentes cientistas representando várias disciplinas reuniu-se em um congresso sobre mecanismos cerebrais do comportamento, patrocinado pelo Fundo Hayekson. As discussões se estenderam muito além do que o tópico oficial sugeria. Não eram macacos caras que se reuniram. Newman falou sobre a similitude entre o cérebro e o computador. McCullough intitulou sua conferência Por que a mente está na cabeça? Lachey desafiou o behaviorismo vigente e falou sobre o problema da ordem serial do comportamento. Será que ele tinha em mente a cadeia de significantes? Bom, os participantes desse colóquio virão a se tornar nomes importantes para o lançamento do que hoje chamamos IA. Ao longo de sua história, entretanto, a IA abandonou sua pretensão inicial, que era construir sistemas iguais a nós humanos, no que ficou conhecida como IA forte, e passou a buscar resultados no que se chamou IA fraca. Nenhuma novidade aí. Sempre haverão os pequenos Freuds e os pequenos Lacans. No caminho da construção de soluções pragmáticas, a IA passou a emular diversos modelos, seja da psicologia, seja da linguística, seja da neurobiologia. Como esses modelos, em geral, não conversam uns com os outros, e não existe uma inteligência artificial. Há, na verdade, muitas inteligências artificiais. Apesar dos resultados incríveis do ChatGPT, esse talvez seja de todas a menos instigante. Avancemos un poco en el campo de la inteligencia artificial para comprender su alcance y sus limitaciones. Este campo nace de manera multidisciplinaria. En septiembre de 1948, en el campus del Instituto de Tecnología de California, un grupo de eminentes científicos de diversas disciplinas se reunió en un congreso sobre mecanismos cerebrales del comportamiento, patrocinado por el fondo Ixon. Las discusiones se extendieron mucho más allá de lo que el tema oficial sugería. Garnet, la nueva ciencia de la mente. No eran monos los individuos que se reunieron. Newman habló sobre la similitud entre el cerebro y la computadora. McCullough tituló su conferencia ¿Por qué la mente está en la cabeza? Lachey desafió al predominante behaviorismo y habló sobre el problema del orden serial en el comportamiento. Quizás tenía en la mente la cadena de significantes. Bueno, los participantes de este coloquio llegarían a convertirse en nombres importantes para el nacimiento de lo que hoy llamamos IA. A lo largo de su historia, sin embargo, la IA abandonó su pretensión inicial de constituir sistemas iguales a nosotros, los humanos, en lo que se conoció como IA fuerte, y pasó a buscar resultados, lo que se denominó IA débil. No hay nada nuevo allí. Siempre habrá pequeños Freuds y pequeños Lacans. En su camino hacia la construcción de soluciones pragmáticas, la IA comenzó a emular diversos modelos, ya sea de la psicología, la lingüística o la neurobiología. Dado que estos modelos generalmente no se comunican entre sí, no existe una inteligencia artificial única. En realidad, hay muchas inteligencias artificiales. A pesar de los resultados asombrosos de ChatGPT, quizás sea el menos intrigante de todos. Pois bem, penso que essa mudança de foco da IA forte para a IA fraca aponta para dificuldades que têm a ver com nós psicanalistas. Para ser mais preciso, tem a ver com nossos próprios impasses. No caso da IA, esses impasses respondem por duas camadas. Um impasse mais externo, que proponho chamar de meta, que pode ser traduzido por perguntas como: será possível construir máquinas capazes de criar sua própria interpretação de mundo? Capazes de uma consciência? Um Anvelt artificial, segundo o conceito de Wexkill? Para ele, cada espécie tem sua Anvelt, que se organiza segundo seu esquema cerebral.
É impossível, então, para uma espécie entender a captura de mundo de outra. Um impasse mais interno, que propõe chamar de aitia. Será que máquinas podem ser inteligentes sem um substrato orgânico, sem ter que pagar como nós o preço para isso em gramas de carne e gotas de sangue? Qualquer semelhança entre esses impasses e nossas discussões a respeito do corpo e da metalinguagem não é mera coincidência. Pienso que este cambio de enfoque de la IA fuerte a la IA débil apunta a dificultades que tienen que ver con nosotros, los psicoanalistas. Para ser más preciso, tiene que ver con nuestros propios dilemas. En el caso de la IA, estos dilemas se dividen en dos capas. Uno más externo, que propongo llamar meta, que podría traducirse en preguntas como: ¿será posible construir máquinas capaces de crear su propia interpretación del mundo? ¿Capaces de conciencia? Un Umwelt artificial, según el concepto Wexkull, para él, cada especie tiene su propio Umwelt, que se organiza según su esquema cerebral. Es imposible entonces para una especie entender la captura del mundo de otra. Un dilema más interno que propongo llamar aitia es si las máquinas pueden ser inteligentes sin un sustrato orgánico, sin tener que pagar como nosotros el precio de esto en gramos de carne y gotas de sangre. Cualquier similitud entre estos dilemas y nuestras discusiones sobre el cuerpo y el metalenguaje no es mera coincidencia. Isso implica o que a IA não pode dar conta. De um lado, a causa, instinto, corpo, enquanto cadáver habitado por um sujeito. Aqui, uma máquina com um programa incorporado. E do outro, o que se produz como resultado, representação e linguagem. A solução proposta por Lacan na psicanálise para esses impasses é engenhosa e elegante. O objeto pequeno A como causa e resto de uma mesma operação de constituição do sujeito. Lembremos aqui que na famosa nota de rodapé do capítulo 7, Freud nos diz que depois da consciência vem o percepter, a percepção. E que Kant afirma que não só o mundo, modo homem, mas esse também modo mundo. Rearranjos humanos das mesmas ideias gregas. No seminário 7, no seminário 17, Lacan nos diz que o pensamento não é uma categoria, quase diria que é um afeto. De novo, aí ele amarra causa e efeito, fazendo-nos ver que não são coisas muito diferentes. Na construção da psicanálise, Freud usou estados alterados de consciência, hipnose, sonho, atos falhos, xistes, como anteparos para o seu aparelho psíquico. Lacan trabalha as maquininhas cibernéticas, Elsie e Elmer, por nominá-las, em seu seminário, linkando nossa prática aos primórdios da IA. Nos diz que, se pudessem desejar, elas acabariam se chocando na direção do seu objeto. Quando o nosso imaginário é invadido pelo chat GPT e as possíveis ameaças que representa para empregos, produção de conhecimento e para os mais alarmistas, a própria humanidade, podemos, enquanto analistas, perguntar: ameaça ou oportunidade? Façamos como Freud e Lacan e usemos o trabalho desse pessoal da IA para nos perguntar sobre nossa teoria. Ou seria melhor, façamos como o chat GPT? Esto implica lo que la IA no puede abordar. Por un lado, la causa, instinto, cuerpo como cadáver habitado por un sujeto, aquí una máquina con un programa incorporado. Y por otro, lo que se produce como resultado, representaciones y lenguaje. La solución propuesta por Lacan en psicoanálisis para estos dilemas es ingeniosa y elegante. El objeto A minúscula, como causa y resto de una misma operación de constitución del sujeto. Recordemos aquí que en la famosa nota a pie de página en el capítulo 7, Freud nos dice que después de la conciencia viene la percepción,
lo que está indicado por una flecha en su famoso esquema del capítulo 7, y que Kant afirma que no solo el mundo moldea al hombre, sino que éste también moldea al mundo. ¿Reorganizaciones humanas de las mismas ideas griegas? En el seminario 7, Lacan nos dice que el pensamiento no es una categoría, casi diría que es un afecto. De nuevo, allí, él conecta causa y efecto, haciéndonos ver que no son cosas muy diferentes. En la construcción del psicoanálisis, Freud utilizó estados alterados de conciencia, hipnosis, sueños, actos fallidos, chistes, como anteparos para su aparato psíquico. Lacan trabajó con dos pequeñas máquinas cibernéticas, Elsie y Elmer, las llamará en su seminario, vinculando nuestra práctica con los inicios de la IA. Él nos dice que si pudieran desear, terminarían chocándose al dirigirse a su objeto. Cuando nuestro imaginario se ve invadido por el ChatGPT y las posibles amenazas que representa para el empleo, la producción de conocimiento y para los más alarmistas, la humanidad misma, podemos preguntarnos como analistas, ¿es una amenaza o una oportunidad? Hagamos como Freud y Lacan y utilicemos el trabajo de estos profesionales de la IA para reflexionar sobre nuestra teoría. O mejor, hagamos como el ChatGPT. O caminho que procuro trilhar nessa fala é fazer uma espécie de analogia de impasses entre IA e psicanálise. Se isso nos leva a terrenos minados, se deve mais à natureza do terreno. Entre teoria e prática, entre gênese e operatividade, entre clínica e os textos fundadores. Penso que a grande maioria do pessoal que trabalha com IA nunca leu nenhum daqueles textos fundadores. Nenhuma surpresa aí. Dizem que poucos da linguística leram o calhamaço de Chomsky. Quantos psicanalistas lacanianos leram os escritos? Por outro lado, se encontramos similitude nos impasses de campos tão distintos, isso aponta talvez para questões estruturais importantes. Mas quais são essas questões? Quais as raízes estruturais em que os dois campos conversam? Como destaquei, parece que os impasses se situam nas fronteiras dos campos, em seus extremos, no corpo e na metalinguagem. Tanto na psicanálise como na IA, todos os eventos se encontram no interior daquilo que podemos chamar campo linguístico. Nada escapa à linguagem, todos estaremos de acordo com isso. Os limites ficam impostos pelas bordas dessa estrutura. De um lado, o que está aquém, o corpo ou a incorporeidade do sistema de IA. Do outro, que está além, a metalinguagem ou na IA, a incapacidade de criação de um envelope artificial. Um envelope artificial seria uma metalinguagem? No mínimo, outra linguagem. El camino que intento seguir en esta charla es establecer una especie de analogía de dilemas entre la IA y el psicoanálisis. Si esto nos lleva a terrenos minados, se debe más a la naturaleza del terreno, entre teoría y práctica, entre génesis y operatividad, entre la clínica y los textos fundadores. Creo que la gran mayoría de las personas que han trabajado en IA nunca han leído ninguno de esos textos fundadores. No es sorprendente, dicen, que pocos lingüistas han leído el extenso trabajo de Chomsky. ¿Cuántos psicoanalistas lacanianos han leído los escritos? Por otro lado, si encontramos similitudes en los obstáculos de los campos tan distintos, esto apunta quizás a cuestiones estructurales importantes. Pero ¿cuáles son estas cuestiones? ¿Cuáles son las raíces estructurales en las que ambos campos conversan? Como destaqué, parece que los obstáculos se encuentran en los límites de los campos, en sus extremos, en el cuerpo y en el metalenguaje. Tanto en el psicoanálisis como en la IA, todos los eventos ocurren dentro de lo que podríamos llamar
el campo lingüístico. Nada escapa al lenguaje, todos estaremos de acuerdo con eso. Los límites están impuestos por los bordes de esa estructura. Por un lado, lo que destaca el cuerpo o la incorporeidad de los sistemas de IA. Por otro lado, lo que está más allá, el metalenguaje o en la IA, la incapacidad de crear un Umwelt artificial. ¿Sería un Umwelt artificial un metalenguaje? Como mínimo, sería outro lenguaje. Nossos medos dos progressos da IA derivam, de um lado, do que vem do aquém, do visceral, e do outro, de nossas crenças. O medo do aquém me remete a uma reunião de alguns anos atrás, em um grupo de IA, em que uma pesquisadora me perguntava: será, se seguirmos seu modelo, essas máquinas terão inconsciente? Ao que respondo: se estivermos corretos nas premissas de como nos constituímos como humanos, sim. Ao que ela complementa: então, melhor não a criarmos. Pois bem, sabemos muito bem do que somos capazes. O medo gerado por nossas crenças se prende ao que gosto de chamar de mito da Capela Sistina, o dedo de Deus tocando no do homem e lhe dando o que talvez possamos chamar de humanidade. Isso me leva a um conto de Asimov, um verdadeiro tratado de lógica entre criador e criação. Trata-se de uma disputa entre um humano e uma máquina inteligente sobre quem criou quem, que remete a todo um debate teológico medieval sobre se foi Deus que criou o homem ou o contrário. Nuestros miedos en relación al progreso de la IA provienen, por un lado, de lo que viene de lo visceral y, por otro lado, de nuestras creencias. El miedo a lo visceral me lleva a una reunión de hace años en un grupo de IA donde una investigadora me lo preguntaba: si seguimos su modelo, ¿estas máquinas tendrán inconsciente? A lo que respondo: si estamos en lo correcto acerca de cómo nos constituimos como humanos, sí. A lo que ella complementa: entonces mejor no las creamos. Sabemos muy bien de lo que somos capaces. El miedo generado por nuestras creencias se relaciona con lo que me gusta llamar el mito de la Capilla Sixtina, el dedo de Dios tocando al del hombre, dándole lo que quizá podamos llamar humanidad. Esto me lleva a un cuento de Asimov, un verdadero tratado de lógica entre creador y creación. Se trata de una disputa entre un humano y una máquina inteligente sobre quién creó a quién. Esto hace relevancia a todo un debate teológico medieval sobre si fue Dios quien creó al hombre o al revés. Será que toda essa força bruta usada pela IA generativa poderá resultar em um evento de singularidade? De maneira que antes haviam máquinas e no momento seguinte haverão máquinas habitadas por um novo tipo de sujeito? Será esse o caminho para a criação de uma nova perversão de que nos falava Lacan? Alguns pesquisadores de IA acreditam nisso. Não é o caso desse que vos fala. Quero encerrar de forma provocativa. Como poderá a IA generativa produzir novas verdades se nos 4 discursos isso acontece no discurso da histérica? Como poderá sonhar, cometer lapso ou rir de suas próprias piadas? Será que podemos acreditar que a generativa é o sonho impossível de construir o outro do grande outro? E sem o inconsciente que nos faz mancar, seu império representará o fim do novo? Ou será a falta, o trunfo que nos resta, tal como uma carta na manga a circular, como no conto de Poe? ¿Será que toda esta potencia utilizada por la IA generativa podría resultar en una singularidad, de tal modo que antes había solamente máquinas y un instante después habrá máquinas habitadas por un nuevo tipo de sujeto? ¿Será este el camino hacia la creación de la nueva perversión de la que hablaba Lacan? Algunos investigadores de la IA creen eso.
No es el caso de quien les habla. Quiero concluir de manera provocativa. ¿Podrá la IA generativa producir nuevas verdades en sí los 4 discursos? Esto sucede en el discurso histérico. ¿Cómo podría soñar, cometer errores o reírse de sus propios chistes? ¿Podemos creer que la IA generativa es el sueño imposible de construir el gran otro de el gran otro? Y sin el inconsciente que nos hace cojear, ¿su imperio representará el fin de lo nuevo? ¿O será la falta el as que nos queda bajo la manga y que circula como la carta en el cuento de Poe? Bueno, ese es el final de la intervención de Eduardo. Les agradecemos por su escucha. Y bueno, nos gustaría abrir un breve espacio para escuchar sus preguntas, sus comentarios. Estos podrán ser traducidos por Ricardo Goldenberg, que nos acompaña el día de hoy, y hacérselos llegar a Eduardo. Entonces, bueno, ¿alguien gustaría comenzar con alguna pregunta, algún comentario? Quisiera, por favor, que se pueda leer últimamente el último párrafo, donde dice las conclusiones. Claro, Sergio. Bueno, vuelvo a leer el último párrafo del texto traducido. Quiero concluir de manera provocativa. ¿Podrá la IA generativa producir nuevas verdades en si los 4 discursos? Esto sucede en el discurso histérico. ¿Cómo podría soñar, cometer errores o reírse de sus propios chistes? ¿Podemos creer que la IA generativa es el sueño imposible de constituir el otro del gran otro? Y sin el inconsciente que nos hace cojear, ¿su imperio representará el fin de lo nuevo? ¿O será la falta el as que nos queda bajo la manga y que circula como la carta en el cuento de Poe? Bueno, ahí está el último párrafo del texto traducido al español. No sé si alguien tuviera alguna intervención. Tengo una observación que se me quedó en el tintero, Eduardo. En la Capilla Sixtina, el dedo de Dios nunca toca al dedo del hombre. Es todo un debate teológico. Son absolutamente heterogéneos. En la creación justamente es esa imposibilidad de que Dios lo toque al hombre, porque si no serían de la misma materia. Fueron 200 años de debates. Esto es una observação de nota de pie. Interessante que isso me leva ao Gênesis, né? E ao motivo da expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? Eles são expulsos, segundo determinada leitura, porque comeram do fruto da árvore do conhecimento, que era uma das 2 árvores proibidas, né? A outra árvore é a árvore da imortalidade, né? E que Deus os expulsou do paraíso porque depois de comer essa fruta, poderia comer da segunda árvore e se tornariam também iguais a Deus, né? Então, esse é o ponto, talvez, do não toque do dedo. Michel Serres tem um texto sobre o anjo, né? Sobre a questão do demônio, como o demônio traz o conhecimento para o homem, né? Deixa eu traduzir, se no me voy a esquecer. Está haciendo referencia al Génesis, que Adán y Eva perdieron el paraíso, que se cayeron por haber comido el árbol del conocimiento, y eso fue antes de que comieran del otro árbol de la inmortalidad, porque ahí serían como Dios. Aí você acrescentou o quê? Que isso me leva a um texto de Michel Serres sobre os anjos,
em que ele diz que o Lúcifer é aquele que traz a luz, ou seja, porque ele fez a tentação de comer a árvore o fruto da árvore do conhecimento. Então, é aquele que traz o conhecimento ao homem e com isso traz a luz, tá? Que seria, tá? É um texto pequeno do Michel Serres que ele trabalha essa hipótese, né, sobre a questão do paraíso. Então, acho que faz sentido, Ricardo, com o que você fala de que o dedo de Deus não toca o dedo do homem, quer dizer, é como se houvesse uma proximidade, mas também uma distância, né? Está haciendo una mención a un libro de Michel Serres en que Serres dice que Lucifer es el que trae, ese es el nombre que tiene, ¿no? El ángel de la luz, que trae la luz al mundo a través del conocimiento. En ese sentido, prolonga el pecado de Eva, si entiendo bien eso. Y eso a propósito de mi observación de que el dedo de Dios jamás puede tocar, porque son de diferente naturaleza al dedo humano. Hay un comentario en el chat de Sergio que nos comenta que IA puede leerse como I, y se abre paréntesis el A, inteligencia artificial como ideales del autre, del gran otro, ¿no? Modo de un comentario que nos comparte Sergio. Se pegou essa, Eduardo, e há como o ideal do outro, o ideal do eu de Freud, né? E, entre parênteses, a maiúscula, inteligência artificial como ideais do l'autre. É uma hipótese interessante, muito interessante, né? Porque o tempo todo a IA, que a inteligência artificial tem feito, é pegar os modelos, tá, das diversos campos e tentar reproduzir, tá? Então, você tem, por exemplo, as redes neurais, que copiam um modelo dos neurônios que se tinham no final da década de 40 e início da década de 50, tá? Você tem os algoritmos genéticos, né? Que eles procuram criar a teoria da biologia sobre, digamos, a combinação genética, né? E assim por diante. Então, é sempre de um ideal, tá, que está se tratando. Tá? A questão da IA generativa traz algo interessante, que é essa questão de poder reunir em um lugar só todo o conhecimento armazenado. Tá? Ou seja, como se as produções humanas pudessem ser encapsuladas, tá, em algum objeto. Então, ela é interessante nesse sentido. Tá? Então, é uma hipótese interessante. Eu não tinha pensado nisso, escuto agora e me acho muito interessante essa hipótese. Tá? Sergio, ¿precisas de traducción? Bueno, dice que es muy interesante esta idea, que no la había pensado, pero de hecho lo que la IA hace es reproducir determinados ideales o horizontes técnicos que tenemos, por ejemplo, las redes neurales o los algoritmos genéticos. Cambia ideal, cambia la concepción de inteligencia artificial, que en el fondo tiene como horizonte hacer una especie de compendio de todo el conocimiento almacenado de la humanidad, es decir, una especie de conocimiento encapsulado como un objeto. Meu problema com a tradução é que eu esqueço a frase, preciso anotar, porque senão eu já não sei mais o que foi dito. Pero por enquanto estou indo. Yo había hecho, aprovecho para hacer otra observación. Yo le había hecho una observación en off a Eduardo hace unos días, que me parecía interesante separar inteligencia de conciencia. Estoy trabajando sobre eso ahora. Estaba leyendo un libro de una
de una investigadora que trabaja en inteligencia artificial de modo teórico hace muchos años, Lucia Santaella. Y ella hace una especie de recopilación de decenas y decenas de definiciones de inteligencia y de conciencia a través de los años, de filósofos y de gente después de ingenieros que trabajan en inteligencia artificial. Hay tantas que es dificilísimo encontrar un consenso. Pero aparentemente hay una distinción importante entre lo que sería self-awareness en inglés, el darse cuenta, la idea de tener conciencia de que existís o de que tenés un proceso, y la inteligencia está casi siempre definida como una cantidad de habilidades para resolver problemas con determinado fin. La inteligencia no implica de ninguna manera conciencia. En ese sentido se puede perfectamente hablar de inteligencia en máquinas, inteligencia en los animales, pero no necesariamente de conciencia. Y todos nuestros miedos imaginarios de ciencia ficción tienen que ver justamente con la conciencia, no con la inteligencia. No sé si se acuerdan que el Terminator empieza justamente cuando la Skynet, que es la Internet, toma conciencia de su existencia y decide que los humanos son un problema y hay que eliminarlos. Entonces, yo creo que habría que distinguir inteligencia de conciencia. Eso es interesante, ¿no? Eu penso que, além disso, tem uma coisa interessante aí, que é inteligência e consciência são duas coisas que, digamos assim, não se sabe o que é, né? E é muito interessante essa questão que a Santella traz de, é, de que a inteligência não depende da consciência, né? Eu lembro de um texto de um pesquisador israelense, ele trabalha ao mesmo tempo com o Torá e com a cibernética, né? E uma repórter, numa entrevista, pergunta para ele, disse, mas em que se comunicam esses dois campos? Ele diz, não se trata que esses dois campos se comuniquem entre si. Quando eu trabalho o Torá e trabalho a cibernética, né, alguma coisa lógica que está em um campo resolve problemas de outro campo. Eu só não sei lhe dizer por que funciona assim, mas eu sei que funciona, né? Então, essa ideia é interessante porque é como se houvesse um mecanismo lógico funcionando e rearranjando, tá? Ideias e pensamentos, tá? É mais ou menos isso que ele traz. Eu acho isso muito interessante. Está a propósito de lo que estaba diciendo entre la separación entre inteligencia y conciencia. Recuerda un pesquisador judío que trabajaba con la relación entre la Torá y cibernética, y alguien le preguntó, bueno, ¿cómo se relacionan? Y él dice que no sabía si se relacionan, pero que le parecía que la lógica que funciona en una sirve para pensar la otra y viceversa. Y él dice que de lo que se trata todo el tiempo es una especie de reconfiguración de diferentes modos lógicos de pensar, entre comillas, pero me parece que es otra cosa, no es pensamiento, ¿no? ¿Você acha que podríamos pensar en pensamento ahí? Porque serían operações algorítmicas, ¿no? Seriam, tá? E eu não sei se a gente pode pensar em pensamento aí, na verdade, né? Mas o que interessa, o que eu achei interessante na história é como é que um determinado mecanismo lógico se transfere de um campo a outro, né? Como un determinado mecanismo lógico se transfiere de un campo al otro. Ok. Thomas Kuhn, quando ele vai trabalhar na epistemologia dele, ele diz que os novos paradigmas geralmente são propostos por pesquisadores que vieram de outro, em geral eles dizem pesquisadores novos e que vieram de outros campos, tá? Migraram de outros campos para aquele campo, e aí que eles formulam um paradigma, tá? Eu acho que esse conceito, para mim, esse conceito de
E Thomas Kuhn conversa de alguma forma com esse pensador, né? Na questão do Torá e da cibernética. Ok, Thomas Kuhn entonces está haciendo una observación de que Thomas Kuhn piensa que los nuevos paradigmas en general aparecen porque otros pesquisadores que vienen de otros campos traen para el campo donde aparece el nuevo paradigma la posibilidad de transformarlo. Olá, poderia fazer uma pergunta? Então, falo português, então acho que vai ser mais fácil. Primeiro, agradecer ao professor pela apresentação. Lembro de uma parte que, durante a apresentação, o senhor falou que alguns pesquisadores consideram que é possível uma articulação, a mimetização, digamos assim, de uma máquina, né, do funcionamento do humano, e outros consideram que é impossível. O senhor entra na esfera dos que acham que não é possível, né? Eu gostaria de saber, hipoteticamente, segundo sua visão, quais seriam as condições preliminares para uma possível compatibilidade ontológica entre um software e o funcionamento mental, né? Levando em consideração, não sei se a gente pode falar de ontologia lacaniana, ou tem gente que fala de ontologia negativa, né, de Lacan. Qual seria uma condição preliminar que isso que impede com que uma máquina se aproxime do humano, já que isso eu considero impossível? Vamos lá. O que eu não considero possível é a singularidade, né? Pensar na ocorrência de uma singularidade que transforme em determinado momento, ao acaso, tá? Uma máquina, digamos assim, em algo que não seja uma máquina, né? Eu acho que essa é a impossibilidade que eu vejo, né? Eu acho que hoje nós não temos nenhuma formulação possível para o que seja a emergência da linguagem, a emergência da humanidade, tá? Isso cria uma impossibilidade no momento de criar máquinas artificiais. Então, por isso eu penso que esse medo é um medo precipitado. Mas eu não acho, e aí estava a minha questão com aquela frase de Lacan no Seminário 17, que nós não devemos nos perguntar sobre a origem da linguagem, que também é uma decisão dos linguistas num determinado congresso que fizeram no século XX, tá? Então, eles decidiram, vamos parar de perguntar como é que a linguagem surgiu e vamos perguntar como é que ela opera, tá? Então, eu acho que na IA nós estamos muito no campo de como opera, tá? E não como se pode estruturar, tá? Uma linguagem ou um sujeito, tá? Então, essa questão do Anvelt artificial, eu trago a partir de um texto de Claudio Meis, que ele trabalha, tipo assim, é possível que as máquinas tenham um Anvelt artificial, porque ele coloca essa pergunta como se dissesse, bom, se uma máquina tiver um Anvelt artificial, ou seja, um Anvelt que o seu próprio criador, ou seja, enquanto humano, não puder entender ou compreender, então aí nós estaríamos chegando a um nível de uma inteligência artificial. Enquanto não tivermos criado uma Anvelt artificial, tá, nós não temos inteligência artificial. É mais ou menos o questionamento do Emesh, tá? Isaías, quer traduzir a tua própria questão? Porque já esqueci. Posso traduzir a resposta, mas a tua própria questão já esqueci. Então, não falo espanhol. Ah, Então, eu perguntei sobre condições preliminares para uma possível compatibilidade ontológica
Ok, condiciones preliminares para una posible compatibilidad ontológica entre lo humano y lo maquínico, seria? Isso. Y la respuesta es que, bueno, Eduardo no cree en una singularidad en el sentido del Big Bang que produzca el advenimiento de lo que yo estoy llamando conciencia. En ese sentido no habría una verdadera mente artificial. No, eu não estou usando as tuas palavras, eu estou meio que reconfigurando o que você diz, mas acho que é isso que você está dizendo. Y recuerda que por eso hizo la observación del límite heurístico de principio de los lingüistas, no es de Lacan, es de los lingüistas, de no interrogarse por el origen del lenguaje, que es una especie de masturbación filosófica, metafísica, que no tenía ninguna importancia, y la única manera de progresar en lingüística, y esto es del siglo XIX, para el siglo XX, era justamente preguntándose cómo funciona, no qué es. Es decir, abandonan la pregunta ontológica. Y la segunda cuestión, no sé de quién es, el Umwelt artificial, no entendí un nombre, ¿de quién quiere? Sobre Umwelt. Roger Mesh. Ok. Sobre la posibilidad o imposibilidad de que la máquina críe un Umwelt, o sea, su propia concepción de mundo, no es tanto, no es eso bien, sino el propio hábitat, un hábitat propiamente maquínico. Si eso fuese posible, tendríamos en ese sentido una especie de mundo maquínico, es decir, de mundo artificial, pero aparentemente esto es un mito, por lo que entiendo, es lo que parece Eduardo pensar. Y yo creo que tenemos que comenzar a abandonar un poco, esto es una observación mía, el antropomorfismo cuando trabajamos con estas cosas, ¿no? La idea de crear robots que se parecen con nosotros para que sean familiares y al mismo tiempo totalmente siniestros. Abandonar eso y pensar, no querer reproducir lo humano, no sé. Creio que sim. Acho que no caminho da Umwelt artificial, a pergunta seria: é possível fazer um algoritmo capaz de gerar algo não programável, não programado pelo seu criador, né? Ou seja, a criatura se libertaria do seu criador, né? Eu acho que algumas linhas de pesquisa da inteligência artificial flertam com essa possibilidade, entende? Acho que é uma coisa interessante. Tem algo de interessante que um pesquisador, ele trabalha com um algoritmo genético e aí ele mostra ao criador da teoria do algoritmo genético o resultado daquele algoritmo, né? E o cara pergunta para ele, diz: mas como é que você conseguiu fazer isso, né? E aí ele comenta, né? Eu não conseguia acreditar que o cara que criou a teoria do algoritmo genético estava naquele momento desconfiando da produção do algoritmo genético que ele mesmo criou. Tá? Eu acho que essa é uma questão interessante. Tem algumas coisas que fazem borda com essa questão de dizer assim, não tentar reproduzir nem controlar, mas fazer algo que possa ter uma espécie de vida própria, digamos assim. Entonces, la sorpresa de un programador, digamos así, que se sorprende con los efectos del propio algoritmo que él ha creado cuando le retornan desde la máquina modificados. Y la idea, esto responde a mi cuestión sobre el antropomorfismo, la idea de que tenemos una fantasía, bueno, viene desde todo, desde siempre, ¿no? Desde el mito, desde Frankenstein para acá.
la idea de la máquina que va más allá de su propio creador. Eso está en Mary Shelley y está en 2001 en Kubrick, que HAL 9000 tiene inclusive emociones, crea emociones a partir del funcionamiento, no las tenía en el inicio, no están programadas, y sin embargo crea envidia y miedo y narcisismo a partir del funcionamiento. Esto es absolutamente nuestra fantasía. Hay una observación escrita en el chat. Acredito que a IA está longe de ser completude. Acho que um exemplo é quando você pergunta algo e ela inventa informação para poder te responder. Interessante. E às vezes ela pede desculpa, tá? Quando você contesta ela, ela parece que vai em outro nível de conhecimento e ela pede desculpa. Desculpa, estava errada e tá? Efetivamente eu fiz um teste com ela que eu perguntei quem era a pessoa responsável pela publicação do projeto para uma psicologia de Freud. E aí o ChatGPT me respondeu, tipo assim, foi Ernest Jones. E aí eu disse, lamento, mas as informações que eu tenho que foi Marie Bonaparte. E aí o ChatGPT disse, desculpe, eu estava errado. Efetivamente foi a princesa Marie Bonaparte, e aí conta a história como ela aconteceu. Tá? Então, eu acho que é um pouco, digamos assim, piada isso, mas é interessante, né, essa questão, como é que ele trabalha, né? Sí, que el chat te pide disculpas, el chat GPT te pide disculpas cuando vos no aceptás y le mostrás argumentos de que está equivocado. Él acaba de dar un ejemplo que él le preguntó quién había sido responsable por la edición, la publicación del proyecto de neurología de Freud y le respondió el chat que era Ernest Jones y Eduardo argumentó que no, que él tenía informaciones de que era Marie Bonaparte y el chat le dijo, es verdad, disculpe, me equivoqué y le dio todas las referencias de Marie Bonaparte. A mí eso me pasó hoy y ayer 2 veces, porque estoy atrás de un par de cosas. Por ejemplo, le pregunté si podía darme la lista de los filósofos que se pusieron a hablar de ética y de moral después del nacimiento de su primer hijo. Y me dijo que no tenía ningún conocimiento de que eso fuese el caso. Y yo le cité a Aristóteles, que escribió la Ética para Nicómaco, y a Séneca, que también le escribió una ética a su hijo. Y entonces me pidió disculpas, me dijo, es verdad, y me dio una serie de comentarios sobre Rousseau, que no exactamente, no le escribió a sus hijos porque puso a sus 5 hijos en el orfanato, pero escribió el Emile para explicar cómo hay que educar a los chicos. Entonces, no sé, el chat GPT tiene sentido del humor también. En cuanto a esto de el sentido del humor del ChatGPT, que es algo de lo que se aborda un poco al final del texto, no deja de ser los chistes que cuenta el chat no dejan de ser chistes armados, ¿no? Entonces faltaría ahí como la cuestión de el, el gesto de ingenio, ¿no es así? Ya que es una historia aprendida. Sí, eso yo no estoy demasiado preocupado de que va a crear su propio inconsciente.
porque hay que resolver primero qué significa conciencia para que esto sea pensable. Es decir, para que haya lo que los lacanianos llaman goce. Es decir, para que un tipo actúe, para que actúe contra sus propios intereses, por ejemplo. Porque hasta el Terminator, el algoritmo calcula que va a trabajar mejor si los humanos son borrados del mapa. Eso es un cálculo. El goce sería que trabaje contra sus propios intereses porque se le canta, porque es absolutamente loca y decide que va a trabajar contra sí misma porque es lo que quiere hacer. Una vez, discutiendo el artículo del tiempo lógico de Lacan, bueno, para quien no la ha leído, digamos, es una especie de juego de razonamiento de los diarios del domingo, en que tres presos tienen un disco pegado en la espalda que no pueden ver, pero pueden ver el de los otros dos. Hay discos blancos y discos negros y tienen que adivinar el color del disco que tienen en la espalda, y quien adivine primero lo van a poner en libertad. Y eso se resuelve con un razonamiento lógico que no voy a reproducir porque no tiene importancia. Pero lo interesante que Lacan toma es que para que esto se resuelva no en abstracto, sino en la realidad, es necesario que los tres cooperen, porque ninguno solo puede resolver esto sin el apoyo sígnico de los otros dos. Y yo estaba hablando sobre esto y un tipo en la platea, con toda razón, me dice, bueno, pero eso excluye el goce, porque uno de ellos puede querer que se jodan todos, aunque se queden todos en la cárcel, puede querer que se jodan todos y entonces no colabora o hace lo contrario y ahí se acabó el asunto. Eso en principio ninguna máquina lo haría. Interessante. Eu fico pensando que a produção de conhecimento, se a gente pode falar disso no chat GPT, ele tem um pouco a ver com, vamos lá, a primeira parte daquela tópica, da primeira tópica freudiana, né? Onde você tem os traços mnésicos, né? E que tentam, digamos assim, a partir do inconsciente, vão sendo carregados, né? Ou seja, a mensagem que o chat GPT traz, ele tem que escolher, ele tem que eleger entre o banco de conhecimento o que é que ele vai apresentar. E a questão que acontece, se a gente faz essa comparação com a primeira tópica, é que lá está o pré-consciente, está a censura. Tá? Em tese, o chat GPT não tem essa censura. Né? Há tempos atrás, quando nós fizemos um grupo de IA, que a gente chamava IA emergente lá em Salvador e na Bahia, era dividido entre diversos grupos. Um dos grupos que eu propus criar foi para estabelecer a morte artificial, né? Ou seja, como introduzir a morte, tá, para uma inteligência artificial. Tá? E a pergunta para esse grupo é: pode haver um sentido moral, um sentido ético sem a morte? Tá? É um tema batido, né? Digamos assim, na literatura a gente encontra em Borges, encontra em muitos autores, mas a questão é qual o papel que joga a morte, tá? A finitude, tá? Com relação a uma premência, a uma urgência, tá? De ação no humano. Tá? Seria possível pensar, digamos assim, acho que a grande questão que cria o medo e o terror é tipo assim, não, mas a máquina não tem medo de morrer. Então, como ela não tem medo de morrer, ela, de uma certa maneira, vai ser imbatível numa batalha com os humanos. Então, essa é uma fantasia na ficção, né? Te traduzco eso. Está diciendo que funciona, en su opinión, como la primera tópica freudiana, es decir, como los trazos némicos, porque el algoritmo tiene que seleccionar en el banco de datos, a partir de millones de datos, los adecuados
minutos para responder lo que se le ha preguntado, pero el algoritmo no tiene censura como nosotros, que tenemos una censura que nos deja una serie de trazos indisponibles. Y por otro lado, el tema de lo que significa morirse. Para la máquina no habría miedo de la muerte porque no habría el temor de morirse, que es lo que Kubrick introduce justamente en 2001. En 2001 él hace que HAL 9000 tenga miedo de morir, que es el miedo de perder su propia memoria. Cuando el astronauta la empieza a desconectar, está decididamente asustada. Uhum, Pero es la fantasía de Kubrick. uhum. Tem um conto de Borges, né? Que tem um poço e que um viajante para dentro do poço e tem uma pessoa idosa do lado e ele pergunta se ele pode beber daquela água e a senhora diz para ele: não, a água você pode beber, mas tome cuidado que esse é o poço da imortalidade. Aí o cara diz: não, mas eu não quero beber. Aí ela pergunta: você tem certeza? Ele diz: claro, eu quero ser imortal, tal. A senhora já bebeu? Ela disse: já. E a senhora mora aqui perto, tem uma cidade aqui perto? Ela disse: tem, todos beberam? Eu disse: todos beberam. Então, e eu vou beber, porque eu quero ser imortal, tal. Ela disse: pense bem, alguma coisa assim. Aí ele bebe, e aí depois chega para ela e diz assim: vamos para a cidade para fazer uma refeição, um almoço? Ela diz: por que a pressa? Para que almoçar? Eu acho que é o próprio esvaziamento né, que está colocado aí, né? Entonces, un viajero se encuentra con una vieja señora y le pregunta si puede beber de una fuente que tiene allí cerca y ella le dice que puede beber perfectamente porque le está con sed, pero que tenga en consideración que es la fuente de la inmortalidad y que piense bien si va a querer beber o no. Y él dice, pero claro, no tengo nada que pensar, yo quiero ser inmortal. ¿Usted ya bebió? Ella dice, sí, desgraciadamente. Y él bebe y después dice, bueno, vamos a almorzar. Y ella le responde, ¿para qué almorzar? ¿Cuál es la prisa? Y además, ¿para qué vamos a almorzar? Bueno, justo me parece que ahí es donde vemos esta ausencia de la dimensión del goce, ¿no? Haciendo la analogía con las inteligencias artificiales. Y Sergio nos comenta por acá, al inmortal le falta la falta, pura angustia, comenta Sergio. Sí, está bien eso. Perfeito. Bueno, no sé si E las haya máquinas também. E las máquinas também, le falta falta. Só que nela não resta angústia, porque ela não tem o substrato orgânico, não tem. Né? Ela simplesmente não tem a falta, né? Eu não tenho tanta certeza que seja pela falta do substrato orgânico em si próprio. Isso é outro debate, né? Uhum. Digo que no tengo tanta seguridad que sea por la falta del substrato orgánico. La idea de lo poshumano, que sería la idea de que podríamos en tesis librarnos del cuerpo y permanecer como pura conciencia, es decir, como pura alma sin cuerpo, viene justamente a tocar en ese problema, ¿no? Sim. Sim. Se o pensamento é um afeto, né, será que isso remete ao conceito, digamos, de pulsão?
e como é que o pulsão, a gente pode pensar no conceito de pulsão em Freud como uma derivação de algo que está no limite, né, entre o orgânico e o psíquico, né? Essa é talvez a minha citação era um pouco com relação a isso, né? De que eu faço uma pergunta, quer dizer, eu fazia aos meus alunos de inteligência artificial, que era a seguinte pergunta, né? Se o que diferencia o homem dos outros animais é a cognição, é o pensamento, e tal, né? E se as máquinas, digamos assim, elas são elaboradas para resolver problemas lógicos, problemas cognitivos, tá? Se nós temos uma inteligência artificial, tá? Quem seria mais humano, as máquinas com inteligência artificial ou nós? E a brincadeira aí é que nós teríamos uma parte animal e assim, em cima desse cadáver animal se constrói um sujeito a partir da linguagem de determinados aspectos. Tá? Isso é que define a humanidade, a existência desse sujeito, né? Não a outra parte que está no cadáver, no animal. Né? E a máquina não teria esse cadáver, esse animal. Então, nesse caso, elas poderiam pleitear que seriam mais humanas do que nós. Então, essa é uma brincadeira que eu faço com eles, né? Que é um problema lógico, né? Quase teleológico. Hago un resumen de un juego, de un chiste que le hacía a sus alumnos de inteligencia artificial, preguntando quién es más humano, digamos así, si nosotros o las máquinas, en la medida que el humano siempre fue definido, bueno, desde Aristóteles, ¿no? Como animal racional. Es la parte cognición y pensamiento que define lo propiamente humano y no el cuerpo. El cadáver habitado por el lenguaje, dice Eduardo. En ese sentido, la máquina podría decir muy orgullosamente, yo soy más humana que ustedes. Bueno, ese es todo un tema. Toda essa questão da psicanálise à distância e de se o corpo é completamente dispensável passa por aí. Yo digo que toda la discusión sobre si el psicoanálisis a distancia después del COVID se ha convertido en el futuro y que podemos dispensar absolutamente la presencia del cuerpo del paciente, bueno, yo tengo mis cuestiones ahí, no dejo por supuesto de trabajar también de modo virtual, pero no me parece en absoluto dispensable. O tampoco, ni siquiera me parece que sea el futuro, como algunos sostienen, ¿no? Pero bueno, yo soy un dinosaurio también, qué sé yo. Soy de la vieja guardia, no nací con la mitad del cuerpo. Mi nieta, que tiene 1 año y meses, apoyó las manos en mi televisión de alta definición para buscar la touch screen y poder cambiar las imágenes. Es decir, ya tiene incorporado el touch en el celular. Me impresionó muchísimo. No habla todavía. Tiene 1 año y meses y ya sabe cómo funciona el control remoto y cómo funciona el touch screen. Entonces, bueno, por ahí es verdad, y yo soy del pasado, digamos así. Bueno, Bueno, me quiero ir a cenar. bueno, pues entonces, si les parece bien, dejamos el encuentro de hoy por acá. Muchísimas gracias a Eduardo por acompañarnos el día de hoy, a Ricardo por apoyarnos con la traducción al español y bueno, a todos ustedes que han asistido a esta actividad preparatoria para nuestro congreso al que les invitamos. Este tendrá lugar
el próximo 27 y 28 de octubre. Será totalmente por vía virtual, entonces podrán asistir de cualquier parte del mundo. Y bueno, vamos a volver a compartir en el chat el cupón y el sitio por donde pueden inscribirse, por si lo desean. También nos pueden escribir directamente a nuestras redes sociales. Estamos por Facebook, por Instagram, nos pueden mandar un mail y por allá con mucho gusto nosotros les vamos respondiendo. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias nuevamente a Eduardo, a Ricardo, a todos los que nos acompañaron y bueno, que estén muy bien. Excelente noche. Gracias. Gracias. Até foi pela opção. Muito obrigado.